Vocês repararam quanto tem de créditos? São 12 minutos de créditos. Eu vi hoje no perfil da Gulani, que é a produtora, vai dizer, cara, isso é legal demais, né? A produtora que fez cena no Netflix fica aqui no Alto da Lapa. Sim. Isso é legal demais. É uma produção e mostra outra coisa, né? O que falta realmente no Brasil para tudo é dinheiro. Se a gente tiver o dólar hollywoodiano, a gente faz uma produção hollywoodiana. A capacidade dos profissionais existe. Agora, no post da Gulani hoje, 2.200 profissionais envolvidos na série, dos quais 600 brasileiros. Né? Porque gravou na Argentina, gravou na Europa, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão da produção. Isto posto, além do que eu falei na live, olhe depois deste podcast, eu entrando em detalhes, tendo terminado, tem 2 pecados a série Cena. Primeiro, ou faz 10, 12 episódios, ou faz um recorte da vida do Ayrton. Colocar tudo do kart a Imola 94 em 6 episódios, o que acontece? Porque eu sinceramente, apesar de ser um fã de Ayrton Senna, e vou te dizer, chorei vendo a série, porque é um negócio que eu perdi o meu ídolo quando eu tinha 12 anos. Senna é um negócio que sempre vai me emocionar. Mas eu, assim, ando meio sem saco para mais conteúdos do Ayrton, porque eu trabalho com isso e eu já vi tudo. Então, por exemplo, esse Cena por Ayrton da Globo, o documentário, eu não assisti, porque eu vou assistir ainda, mas assim, tudo que é documental sobre o Ayrton eu já vi. Não tem nada inédito mais. Quem viu o documentário do Asif Kapadia e leu o livro do Ernesto Rodrigues, eu acho que já cumpriu quase tudo que dá pra saber de Top Gear, enfim. Mas eu tava empolgado com a série do Netflix. Por quê? Porque por ser ficcional, te abre a chance de mostrar o que não foi mostrado. Você não tem uma imagem do encontro íntimo do Senna com a Xuxa, de uma DR do Senna com a Lilian, né? Isso a Globo não filmou em 84. Então, na ficção, você consegue mostrar tudo que não foi mostrado até hoje. E aí a série manda muito bem no episódio 1 e no episódio 2 sobre isso, porque justamente é o Ayrton jovem, o Ayrton na Fórmula Ford. Cara, a gente não tem imagens e imagens do Ayrton na Fórmula Ford, imagens e imagens do Ayrton batendo roda com o Brando na Fórmula 3. O torcida inglesa hostilizando o Senna, porque era fã do Brando. Isso é animal. Os primeiros 2 episódios eu saí, cara, no Olimpo. Aí, o que acontece? Precisa mostrar a carreira inteira do Ayrton. O episódio 3, 4 e 5 é um grande clipe da MTV. Resumo da temporada 88. Resumo da temporada 89. E aí, por exemplo, você estava falando da recriação das cenas de ação. Cara, eu não preciso ver. Óbvio, para quem não conhece o assunto, é interessante. Mas a batida do Senna e Prost 89 e 90, primeiro, eu já sei o que acontece. Segundo, as imagens, já tem muita imagem disso, né? E aí tá falando da recriação. O que o Senna fez em 90? Ele jogou o carro para dentro, né? Num gap que ele sabia que ia acabar ia se extinguir porque o Prost ia fazer a tomada. Então ele bate no Prost virando pra direita, porque a curva é pra direita. Na série, acontece isso. Ele olha pro lado e pá, vira pra esquerda pra dar no meio do Prost. Não foi isso que aconteceu. Mas tudo bem, um pouquinho de exagero poético. Eu quero dizer o seguinte, episódios 3, 4 e 5, a toque de caixa parece que precisa de casca X. Vitória de Interlagos. Até tá vendo com a Roberta, por exemplo, como não deu tempo de construir o contexto, não fica claro pra quem não conhece a história o quão significativa foi a vitória de 91, porque sim, todas as vezes que deu errado em Interlagos antes, a gente não vê. Outra, qual é o grande lance de 91? Por que o Senna sai com o ombro doendo? Por que ele sofre para levantar o troféu? Porque o câmbio escapava. O que tinha que ter de cena dramática ali? O que a série podia mostrar que ninguém viu? A mão dele ali, pá, e a alavanca do câmbio escapando, e a mão dele vai de novo, e a força do ombro. Nada disso a gente viu. Quem não entende, quem não conhece a história, não entende porque a vitória de 91 foi dramática. Parece só mais uma corrida. Mas aí, sei lá, porque estava chovendo, era no Brasil, ele ficou muito cansado no fim. Não fica claro. Então tem umas deslizadas. E aí, 6º episódio, a série se recupera. Que aí é um episódio inteiro sobre um final de semana, em Imola 94, que de fato a gente também não tem todas as informações. Tem o Senna visitando o Rubens no hospital, que é uma imagem que não existe. Na série tem esse tipo de coisa. Então, episódios 1, 2 e 6... 5 estrelas. Episódios 3, 4 e 5, 3 estrelas. Uma coisa que eu até me surpreendi, porque eu não quis ver nada muito antes, assim, quando falaram que estava sendo produzido e agora chegou nos finalmente para lançar. Eu não quis ver porque eu tinha uma sensação de que seria decepcionante. Então eu falei, prefiro não criar expectativa e a hora que chegar... Então eu não sabia quantos episódios tinha, eu não sabia se... Vi que era uma minissérie. E geralmente o padrão minissérie de Netflix são 8 episódios, né? A maioria das coisas que a gente assiste de minissérie são 8. E aí foi isso. Cheguei no episódio 4, aí cheguei no episódio 5, vi lá, falta um episódio. Eu falei, como assim? Não são 8? Sim. E aí que eu me toquei. Realmente, se tivesse esticado talvez 2 episódios a mais, focado, né? Usado esses 2 episódios a mais pra focar talvez na vitória de 91, ou, por exemplo, a primeira volta perfeita não aparece na série. É uma outra coisa que sim, a galera sentiu falta. E o Bola entrevistou os atores, né? Ele entrevistou o Leone e o Matt Mella, que é o Prost. Que é o Prost.
Que trabalhava pra McLaren, né? Era host da McLaren, teve que avisar, ó, tô saindo pra fazer o Prost. Ele entrevistou os caras e os caras falaram que uma das coisas mais legais que era gravar exatamente o acidente de 89 e 90. Não, de 90 e 91. E ele falou, a gente ficou um dia nisso, e o mais legal ninguém sabe o que foi falado dentro do capacete um pro outro. Então eu criei uma expectativa muito grande quando eu fui aprovar esse vídeo. Eu achei e falei, pô, os caras vão fazer um xingamento entre eles, inventar alguma coisa. O rádio, né? O que o Senna falou? A hora que o Prost deu dele, o que ele falou no rádio? Pô, a gente podia ter visto isso, né? Então, isso foi uma das únicas coisas que me decepcionou. Mas, no geral, achei uma série excelente. E, às vezes, ela não é feita pra nós também, né? Ela é mais feita pra minha mãe do que pra mim. Então... E vou fazer mais um elogio rasgado à série. Ao Netflix, na verdade, que nunca me deu R$1 pra nada. Alô, Netflix, um abraço. A peça de publicidade da Netflix pro mercado argentino é uma das coisas mais geniais que eu já vi em publicidade. Genial, veja. Não vou dar spoilers. Carro Cortes é um oferecimento de Delinte, alta performance, tecnologia na produção de pneus para aviões, diretamente para o pneu do seu carro. Delinte te leva mais longe.